Todos, hoje nós faremos a aula 4 de ciências, tá bom? Já vimos no módulo anterior que a matéria sofre alterações. Matéria é tudo que tem massa e volume e que, portanto, ocupa lugar no espaço. Com esse conceito em mente, podemos afirmar que o ar, os metais, a água, as árvores, a grama, os móveis, os planetas, as estrelas e até você são exemplos de matéria. Mas os sentimentos como amor, bondade, alegria, ciúme e raiva e assim por diante não podem ser considerados matéria. Transformações da matéria. Qualquer modificação que ocorra com a matéria é considerada um fenômeno. Temos os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Então, aqui do lado tem um exemplo da transformação da matéria, do estado sólido para o estado gasoso para o estado líquido. Ou o contrário, começa do líquido, vai para o sólido, que se transforma em gasoso. Aqui tem um link que a professora vai deixar disponível o vídeo para que vocês assistam depois, tá bom? Número 2. Leia o texto com atenção. A matéria pode passar por transformações físicas e químicas. As transformações físicas não alteram a composição da matéria. Um exemplo é quando amassamos o papel. Ele continua sendo papel, apenas sua forma mudou. Já as transformações químicas alteram a composição da matéria, ou seja, os átomos do material que estavam ligados uns com os outros de uma forma trocam de lugar e formam novas substâncias. É o que acontece quando queimamos o papel. O papel amassado e o papel queimado são, respectivamente, uma transformação física e outra química. Então, transformação física, quando você pega o papel e amassa, sofreu uma alteração de uma outra força e ele sofreu uma alteração na sua estrutura, mas não deixou de ser papel. Se eu colocar fogo no papel e ele for queimado, ele vai se transformar em cinza. Então, ele não é mais papel. Essa é uma reação química no papel, tá bom? Para que essas transformações ocorram, é necessário que se ganhe ou que se perca energia. Explicar o que é energia não é fácil, mas, geralmente, ela é definida como a capacidade de produzir algum trabalho, movimento ou ação. Existem vários tipos de energia. Um exemplo é quando recebemos energia na forma de calor do Sol, a chamada energia térmica. Esse calor está relacionado com o movimento das partículas que compõem os materiais. Essas partículas vibram e quanto maior for a movimentação delas, maior será a sua temperatura. Quando dois corpos são colocados em contato, o que está mais quente, ou seja, o que tem as moléculas vibrando mais rápido, transfere energia para outro corpo que está mais frio. Essa energia transferida é chamada calor. Para ocorrer a transformação física do gelo em água líquida, por exemplo, basta fornecer energia na forma de calor para o gelo, que é a nossa matéria. A energia nunca é criada, mas sim transformada. Veja alguns exemplos de como isso acontece na prática. A energia química que existe nos componentes dentro de uma pilha é transformada em energia elétrica que, por sua vez, é usada para ligar algum aparelho. A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica que faz o carro andar.
A energia química dentro dos alimentos é transformada no nosso organismo em energia que gera o trabalho que o nosso corpo realiza nas atividades diárias e também o calor que aquece o nosso corpo. Nesse esquema, nós temos um exemplo de transformação química que pode acontecer no dia a dia. Temos aqui o exemplo da árvore. Quando o fruto cai no chão, ela sofre uma reação de energia cinética. A luz do sol vai oferecer energia para que a árvore produza os seus frutos. Nós temos o outro exemplo aqui. A energia térmica, que é essa fogueirinha, e a energia química, que é o produto que está dentro do frasco, o frasco com o líquido azul. Temos também a energia elétrica e a energia magnética, cada uma com a sua respectiva função. Acompanhe a seguir alguns exemplos de diversas formas de energia. Ferver a água. Ao ferver a água, estamos elevando a temperatura do sistema, fornecendo, portanto, energia para as moléculas. Consequentemente, a água passará do estado líquido para gasoso. Essa não é uma transformação química, uma vez que ocorreu apenas uma mudança de estado e não uma mudança de composição. Então, quando a água está fervendo, ela vai evaporar, só que ela vai continuar sendo líquido, sendo água, tá? É uma água diferente, mas é um tipo de água. Queimar o açúcar para fazer caramelo. Quando o açúcar queima e se transforma em caramelo, ocorre a quebra das moléculas da sacarose. Logo, observa-se uma mudança na composição da matéria. Portanto, essa é uma transformação química. Então, quando a mãe de vocês vai fazer um pudim ou vai fazer um bolo de banana que tem que derreter o açúcar ele vai mudar a sua composição, tá bom? Ele vai sofrer uma transformação química. Ele vai derreter, formando o caramelo. É esse exemplo que ele está dando. Fazer gelo. Abaixando a temperatura da água, estamos retirando energia das moléculas. Logo, a água passará do estado líquido para o estado sólido, ocorrendo o fenômeno de solidificação. Assim, não configura como uma transformação química, porque a água continua sendo água na forma de gelo, assim como o exemplo que foi dado ao ferver a água, tá bom? Então, a partir das explicações, vocês vão fazer os exercícios. Número 2. Complete as lacunas de acordo com o texto. Então, vocês vão achar a palavra. É tudo que tem massa e volume e que, portanto, ocupa lugar no espaço. Letra B. A matéria pode passar por transformações, 2 tipos. Vocês vão preencher. É só voltar aqui no texto, tá? Número 3. Cite um exemplo de transformação química do nosso dia a dia. Foram citados vários exemplos ao longo do texto, tá? Não precisa explicar, só falar qual tipo de exemplo, tá? Qual situação. 4. Marque V para verdadeiro e F para falso nas frases abaixo. Para que as transformações químicas ocorram, não é necessário que se ganhe ou que se perca energia. Vai marcar V ou F, não é para marcar X. A segunda, a energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, que faz o carro andar. 5. Procure reconhecer as situações cotidianas citadas a seguir e escreva F para as quais envolvem fenômenos físicos e Q para as quais envolvam fenômenos químicos. Então, o papel queimado é um fenômeno físico ou químico? E o papel amassado? Para descobrir a resposta, vocês vão ter que voltar aqui no texto. Eu sei que tem bastante conceitos aqui no texto, mas é só dar uma lida que vocês vão conseguir identificar, tá bom?